Olá, aqui nesse vídeo nós trataremos, o tema História da Educação dos Surdos para a disciplina de Libras. Nossa equipe é formada por Adriana Oliveira, Daiane Amorim, Elias Maia, Franklin Mendes, Jardina Reis e Vitória Bastos. Então, esse vídeo, é de apresentação da nossa equipe e nós trataremos desse tema e convidamos a vocês para compartilhar conosco, essa experiência. A importância do conhecimento histórico, a história é a ciência que estuda a forma de como os homens se organizaram e viveram no passado. No caso dos surdos, estudamos como os povos se organizaram no passado para entendermos o presente, as comunidades, o povo surdo. O termo história significa investigação. Ele surgiu na Grécia Antiga pela primeira vez, e o responsável foi o Hérodo. O povo surdo, o que é esse povo surdo? É um grupo de sujeitos surdos que tem costumes, histórias e tradições em comuns. E eles pertencem às mesmas peculiaridades, ou seja, constrói sua concepção de mundo através da visão. E a comunidade? Você já ouviu falar da comunidade surda? Então, vamos saber um pouquinho? Não é só de surdos, como muitos pensam, já que tem sujeitos ouvintes junto a eles, Na comunidade surda, vivem os familiares, muitas vezes intérpretes, professoras, amigos e outros que participam e compartilham dos mesmos interesses em comuns, em determinada localização, pode ter associações de surdos, federações de surdos, igrejas e outros. Então, como a gente pode perceber, a comunidade não existe só os surdos, Construindo a história, Na investigação dos surdos, nós pesquisamos e investigamos o passado dos povos surdos e comunidades surdas, procurando obter episódios e compreender suas realizações linguísticas, educacionais, sociais, políticas e culturais. Para conhecer bem a história, precisamos recuperar marcas e vestígios deixados pelos homens do passado. E esses vestígios chamamos de fontes históricas. A palavra fonte significa o ponto de origem, o lugar onde brota. Algo que se projeta e desenvolve indefinitivamente e inesgotavelmente. No caso da história, evidentemente, as fontes históricas são construídas através de produções humanas. De acordo com Saviani, ele fala sobre 3 casos. O primeiro caso são documentos e vestígios, indícios que foram acumulando e foram sendo guardados aos quais recorremos quando buscamos compreender determinado fenômeno. No segundo caso, situa-se o nosso empenho em preservar materiais que nos servimos, seja como educadores, seja como pesquisadores. E no terceiro, estão registros que efetuamos quando recorremos, por exemplo, a testemunhos orais, cujo registro neles nos apoiamos em nossas investigações. E na história, as fontes podem ser fonte muda, fonte escrita e fonte narrada. Olá, eu me chamo Elias, vim falar um pouco sobre o Congresso Internacional de Educadores Surdos, que aconteceu em Milão, em 1880. E por incrível que pareça, o Congresso ele foi pautado em proibir oficialmente a língua de sinais na educação dos surdos. E havia até alguns defensores surdos, mas infelizmente essas vozes não foi ouvida, o pessoal não teve direito a voto, vale salientar que esse congresso ele foi patrocinado ali por especialistas ouvidistas, defensores do oralismo público. E aí aqui rapidamente eu trouxe só algumas definições, algumas pautas, que foram pautadas ali, E aí olha só que absurdo, olha a definição 1. A gente teve alguns especialistas que foram contra, principalmente ali dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, mas eu vou trazer aqui alguns dados também, olha só a definição 1. O método oral deve ser preferido, do que a língua de sinais para o ensino e na educação dos estudos mudos. Olha que absurdo. Então, a gente teve 160 votos a favor e apenas 4 contra. Então, essa foi a primeira definição ali que foi votada. Olha só a definição 2. Considerando que o uso simultâneo da fala e da língua de sinais tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura labial e a precisão de ideias declara, olha só, que o método oral puro deve ser preferido. Então a gente teve 150 votos a favor, e 16 votos contra. Então a gente teve na verdade 8 definições, eu trouxe essas 2 apenas, mas você veja que foi um congresso internacional de educadores surdos tentando proibir, tentando ali inibir, oficialmente a língua de sinais na educação dos surdos. Então vou ficando por aqui, passo para a próxima aí. Dando continuidade aos capítulos Tempo e História e Cronograma de História dos Surdos,
A autora Karen Strobel, ela destaca a importância do conhecimento da história dos surdos, porque é algo que marca grandes acontecimentos. E ela cita algo que chama atenção, que é que as pessoas, elas nascem, crescem, têm uma infância, uma adolescência, um período escolar, casamento, trabalho, filhos e vários outros acontecimentos durante a vida e que com as pessoas surdas isso não é diferente. Ela fala que eles também têm suas vidas e suas etapas. E dentro da história dos surdos, ela cita 3 grandes etapas. Ela fala sobre a revelação cultural, onde as pessoas surdas elas não tinham problema com a educação e eram tidas como pessoas artistas, né? Muitas pessoas bem vistas na sociedade. Ela fala sobre isolamento cultural, uma fase em que o Congresso de Milão ele foi responsável por isolar as pessoas surdas na educação. E o despertar cultural, onde é considerada a fase de renascimento e aceitação da língua de sinais e da cultura surda. No capítulo O Cronograma da História dos Surdos, Strobel ela afirma que foram feitos recortes e muitas camadas foram publicadas sobre a história dos surdos e que isso exige uma verificação para a verificidade. Ela fala que vão ser feitos estudos mais avançados para que de fato sejam comprovados esses recortes esses que ela traz dentro do cronograma, onde ela fala acontecimentos da história dos surdos, desde a pré-história até a idade contemporânea, passando pela idade antiga ou antiguidade e a idade média. Vamos falar, né? Vamos refletindo nas diferenças culturais surdas na história da educação. Vou começar com a citação de Ritter. A sociedade impõe limites, mas isso não significa que a cultura surda não tenha permissão para se desenvolver. Então, como nós vimos no processo, né, a história dos surdos foi muito... ela foi muito negada, né? Foi muito perseguida e até hoje ela é negada, né? Nós vimos no Congresso de Milão, provocou um rombo e ocasionou a queda da educação dos surdos, né? A língua dos surdos, né, a língua de sinais, foi proibida há mais de 100 anos. Né? Na Revolução Cultural, antes de Milão, houve muitos professores surdos, escritores surdos, artistas surdos, líderes militantes, comunidades surdas, que é de extrema importância pesquisarmos e registrarmos. Aqui nós também podemos citar um professor surdo muito importante na época, Ferdinando Béthier. Ele nasceu na França e ele escreveu vários artigos, livros, histórias de surdos e defendendo o seu povo, né? Sua origem, sua cultura, as línguas de sinais. Então, foi muito importante para a educação, né, dos surdos. Agora, vamos falar um pouco das representações de surdos no Brasil em defesa da educação de surdos. As representações de surdos no Brasil têm desempenhado um papel fundamental na defesa da educação de surdos. O movimento surdo no país é bastante diversificado e inclui organizações, associações, federações e grupos de surdos que trabalham incansavelmente para garantir uma educação inclusiva e de qualidade para comunidades surdas. Uma das principais lutas das representações de surdo no Brasil é a promoção da língua brasileira de sinais, como língua natural e oficial da comunidade surda. Os sujeitos surdos tinham a finalidade de ajudar uns aos outros em casos de doença, morte e desemprego. As representações de surdos defendem o uso e o ensino da Libras nas escolas, bem como a formação de professores fluentes nessa língua, como também tem se buscado promover a inclusão dos surdos em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Atualmente, as associações de surdos fornecem muitas atividades de lazer, cultural, esportivos, sociais e outros. Bem, pessoal, continuando, a unidade 9, Memórias das Narrativas Surdas como Registro, tratando sobre as narrativas como ponto de partida para o entendimento da cultura dos povos surdos, na perspectiva dos intérpretes, à luz de uma trajetória atual. Entre as várias metodologias que podem ser usadas, o texto traz como ênfase a metodologia oral, a qual transcende as fronteiras disciplinares, adequando ao objetivo da pesquisa. Isso porque as gerações de povos surdos fazem narrativas não escritas de sua vivência, sua história, e sim por meio da linguagem de sinais. A metodologia oral corresponde às necessidades de preenchimento dos vácuos, dando sentido extenso à história cultural e ilustrada. Hoje, há comunidades surdas que buscam registrar os fatos históricos, justamente
por conta da tecnologia. O autor chama atenção para a análise da narrativa, pois a mesma narrativa pode ser narrada de várias formas, ou seja, do ponto de vista do observador. Então, um fato ela pode ser observada de várias formas, dependendo aí do grupo que estiver inserido. E o trabalho do intérprete, né, é analisar essas pessoas surdas através das imagens e marcar, né, registrar a história.